Neste nosso programa Fé e Luta, analiso desde algum tempo o conflito perturbador que existe entre a definição do que seja fé e do que seja luta. E nesses dois campos que, na verdade, se somam e se tornam um só, venho afirmando que a fé, ou ela é luta, é escolha, orientação por um lado que só pode ser este, como o lado dos explorados, dos expoliados, dos excluídos, dos massacrados pelos poderosos, ou não é fé? É religiosidade se optar pelo outro lado, o daqueles que fazem o contrário disso que indiquei. E nesse sentido, nós temos encontrado um elenco de atores que atuam do lado dos opressores, de duas formas. Uma com a falsa neutralidade, porque neutralidade no meio deste conflito violentíssimo não existe. Não há como eu me colocar de pé entre dois pontos que se conflitam entre si. Não há. Para encontrar um mínimo de base é preciso se colocar de um lado do conflito. E quem se coloca a partir das religiões, para não dizer somente a partir das igrejas, no lado dos opressores, se descola, se fragmenta, se pulveriza enquanto fé e passa a ser apenas puxadinhos de aplausos aos opressores. Mesmo que se digam, não temos que escolher lado, não temos que escolher entre os opressores e oprimidos, todos são filhos de Deus, todos precisam da boa nova, todos precisam da evangelização, todos precisam de nós. Nada mais falacioso do que isto, nada mais mentiroso do que isto. Não há como evangelizar o opressor, não há como evangelizar os injustos, os iníquos, se colocando do lado deles. Não há como. Não há metodologia que explique como isso pode acontecer. Pois bem, temos presenciado, não somente no Brasil, mas mundialmente, principalmente nos países periféricos, dependentes, empobrecidos, saqueados, boicotados, muitos vultos destes aí, que se fazem fantoches aos atores de pior qualidade para servir aos interesses dos inimigos do povo, da libertação e da liberdade. Este cenário que indicarei agora mostra bem isso. Vemos, por exemplo, em Moçambique, uma demonstração grandiosa disso que afirmo aqui. Por exemplo, houve eleições lá e justamente hoje a posse do presidente eleito com 71% dos votos dos moçambicanos, das moçambicanas, Daniel Francisco Chapo. Ele foi eleito pelo partido Frelimo, que quer dizer Frente de Libertação de Moçambique, que vem de longe, desde Samora Machel, aquele revolucionário que foi assassinado,
com um falso acidente de avião, e que, infelizmente, no processo histórico, nestas lutas apertadas, nas frestas da opressão, essa frente foi se podando, e nós já vimos esse filme aqui no Brasil, tirando todos os princípios marxistas, leninistas, retirando o conceito de revolução, o conceito de socialismo como uma emancipação da classe operária, para cair na esparrela na farsa de socialismo democrático. Pois bem, mesmo assim, este veterano Daniel Francisco Chapo, de profunda lealdade para com seu povo, uma tremenda formação intelectual, apesar de jovem, de certa forma, de compromisso enraizado com seu povo desde seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Ele se elegeu com esta percentagem enorme de votos do seu povo. Pois bem, para tumultuar isso tudo, vem o tal de pastor, que eu denomino o pastor opositor e caótico, Venâncio Mondlane, com 24%, que não aceitou a derrota. Não aceitou esta percentagem. Não aceitou o que disse a Comissão Nacional Eleitoral, promulgando este resultado. Acha que houve corrupção, que houve roubo de votos. Se houvesse urna eletrônica, ele diria que houve desconfiança com as urnas eletrônicas e tal, apesar de ter distribuído os monitores dele por todas as urnas eleitorais, ele ainda viu que acha que ganhou muito mais votos, 53%, e alguns até dizem que ele mencionou 58%. A partir disso, o seu Venâncio Mondlane passou a tumultuar a nação. E depois de fugir para a África do Sul, de sumir, graças ao espírito de revolta que ele promoveu na juventude do seu partido, que é o Podemos, que quer dizer Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique. Esse é o partido dele, com esse nome, com esse significado, com esta sigla, que já se vê na Espanha e aqui no Brasil, que tem significados diferentes, mas com o mesmo propósito ideológico. Esse senhor, depois de voltar da sua fuga para tumultuar o país, ele se autoproclamou presidente. E eu lerei aqui para vocês o juramento que ele fez dele para ele mesmo, na frente das câmeras de televisão de Moçambique para o mundo todo. Eu, Venâncio Mondlane, presidente eleito pelo povo, não pelo Conselho Institucional, nem pelo Conselho Nacional Eleitoral, mas pela vontade genuína do povo, juro pela minha honra servir a pátria moçambicana e os moçambicanos, juro pela minha honra respeitar a Constituição e as leis, usar todas as minhas energias físicas, psicológicas, intelectuais e até emocionais em benefício desta terra, para daqui a 5 ou 10 anos ser uma das maiores nações do mundo.
foi o que declarou o seu Mondlane, com a mão levantada, como se prestasse juramento diante da bandeira do seu país, diante de um juiz eleitoral, diante do presidente da justiça eleitoral, não sei como eles chamam lá, diante do povo, como se assim fosse, ele fez este juramento. O que nós vemos nesse processo? E eu não entrarei em detalhes da análise, até porque esse programa não é para isso. E até porque a situação é complexa. Esse senhor que serve aos propósitos da guerra, esse senhor que se denomina pastor, se presta a dividir o seu povo, a expô-lo perante as autoridades militares do país, matando mais de 300 pessoas, este senhor age muito semelhantemente ao que houve aqui no Brasil com o seu Aécio Neves, de triste memória, parlamentarzinho do baixo clero da Câmara dos Deputados do Brasil. Seu Aécio Neves, também conhecido como Aécio do Pó, ou Aécio Pó, ou Aécio Aeroporto, enfim, o seu Aécio golpista, que ao perder as eleições para a presidenta Dilma, reeleita em 2014, ele adotou o princípio: não se elegerá. Se elegerá, não se empossará. Se empossar, não governará. Mesmo princípio adotado por este auto-intitulado pastor, o seu Venâncio Mondlane, para prejudicar o seu povo diante de um governo, de um presidente eleito legítima e majoritariamente pelo seu povo. Segundo princípio, mau princípio, princípio caótico, princípio da bagunça, é de negar as eleições. Bem como se faz aqui na América Latina, como se fez na América Latina com a Venezuela e se prossegue fazendo em apoio aos interesses imperialistas estadunidenses, ocidentais e europeus. Aí se pede atas das eleições para um presidente de um país soberano, para uma justiça eleitoral soberana, para um governo que foi legitimamente eleito, para negar, desgastar, caluniar, injuriar, minimizar e propagandear a contra-revolução. Ele fez a mesma coisa, segue o mesmo roteiro, a mesma balela. Um pastor faz isso, um dito pastor. Terceiro princípio, ele aparece em vídeos, parece-me que num aeroporto, se jogando no chão de joelhos com um terno, parece-me muito caro, gravata finíssima, sapatos finíssimos, camisa branca finíssima. Se atira no chão com a Bíblia na mão. Ser pastor desta corrente é ser biblólatra, é idolatrar a Bíblia, é usá-la para golpes, é usá-la para ameaçar, é usá-la para mentir, é usá-la para a favor de preconceitos, discriminações. Assim ele fez, se ajoelhou pedindo a Deus em favor dos moçambicanos e a favor dele mesmo. Esse princípio é semelhante ao que houve aqui na Bolívia, quando Musk promoveu um golpe aqui envolvendo setores das Forças Armadas, uma falsa presidenta que está presa agora, quando os pastores saíram para as ruas, de Bíblias nas mãos,
e se ajoelhavam os pastores velhinhos, se ajoelhando nas ruas, chorando, clamando ao Senhor contra o comunismo. E o que deu nisso? Golpe de Estado para roubar o lítio. Concluindo, é o que se vê com muitos pastores e pastoras na África, em toda a África, todos os países africanos, inclusive com muita gente aqui sendo exportada para lá, com as suas igrejas para explorar o povo, colocando-se ao lado dos opressores, ao lado do caos, ao lado da derrota revolucionária começada com a independência, por exemplo, em Moçambique, há 50 anos. Derrotar tudo isso para entregar o país e as suas riquezas, suas belezas, porque Moçambique é um país muito bonito, com praias lindíssimas, para os interesses mercadológicos do imperialismo. É isso que os pastores fazem. É isso que muitos pastores fazem. É isso que muitos padres fazem. É isso que muitos bispos fazem. É isso que muitos cardeais fazem. É isso que amplos setores do Vaticano contra o Papa Francisco fazem. Isto não é fé. Isto é traição. Isso não é discipulado. Isto é discipulado de Judas Iscariotes, que trai o seu povo, trai o seu Cristo, trai o seu segmento discipular para favorecer aos interesses dos sumos sacerdotes, os interesses do Sinédrio, os interesses do Império Romano, no caso de hoje traduzindo e atualizando, Império Estadunidense, Império Ocidental e Império Europeu. É isso que acontece. Então não há fé. Por mais que levantem as mãos, por mais que os conjuntos musicais cantem, deem testemunhos e tal, esses alaridos não têm relação com a fé, mas com o fervor religioso dos traidores, das traidoras. É preciso que nós olhemos para a África nesse momento e enxerguemos lá o que ocorre em Moçambique, que preocupa a África do Sul, que já teve invasores da África, lá do apartheid, dentro de Moçambique, para tentar matar Samora Machel e o acidente, falso acidente aéreo que houve com ele, provavelmente seja coisa da África do Sul, do apartheid. Assim, é preciso olhar para a África, como é preciso olhar para o Brasil, e precisamos nos descongestionar pela fé de verdade, a fé que nos liga ao Jesus de Nazaré, que sempre teve lado e nunca foi ombreando com Herodes, com Pilatos, com Caifás, com Anás, com o templo, com os fariseus, com os saduceus, latifundiários. Nunca foi ombreando com eles a opressão do seu povo, mas ao lado dos oprimidos, ao lado dos que sofrem. Isso é fé. Não adianta pedir todos os dias para que Deus os abençoe como um ato milagroso, caótico, dentro do capitalismo, individualmente, nos aquinhoando de favores, quando somos todos os dias massacrados, moídos, exprimidos como pano de chão. Não adianta pedir que o pano de chão moído deixe de ser pano de chão. É preciso que enfrentemos a situação juntamente com o povo moçambicano, com os povos africanos, os povos latino-americanos, nós brasileiros e brasileiras que cremos do lado certo, do lado do povo, da classe trabalhadora, dos homens e das mulheres, dos negros e dos brancos, negros e negras, brancos e brancas, dos quilombolas, dos calungas, dos favelados e faveladas, de todos os que sofrem em nosso país e continuam a sofrer nas mãos da polícia miliciana, nas mãos do crime organizado, nas mãos do fascismo, que prestam grandes serviços à burguesia nacional e internacional. É preciso crer de forma correta e a partir do lado justo, que é o único
que é base para a fé. Revolução, justiça e paz. Venceremos.